seminários sobre isso, discutindo a prevenção da violência e dentro dela a questão do crack. E uma das coisas que se tem que trabalhar muito, muito mesmo, é nesses bairros mais vulneráveis e nas populações mais vulneráveis, com a primeira infância. Cuidar do desenvolvimento das competências dos bebês, acompanhar e evitar que esses meninos, essas crianças, não só evitar que eles entrem no circuito do crack, mas evitar que eles tenham traumas, que eles tenham, enfim, que eles tenham, promover cuidados especiais no início da vida. Isso muda toda a história de vida deles e torna eles mais resilientes, mais resistentes ao uso de drogas e da violência. Você sabe que a prefeita de Governador Valadares, onde a droga tomou conta da cidade em pouco tempo, o crack, ela decidiu inverter uma prioridade do governo dela e aumentou o tempo escolar. Ela tomou uma decisão de aumentar o tempo de escolarização e funcionou. E começou a reduzir, porque você reduz o espaço do traficante perto da pessoa vulnerável e desocupada. Na realidade, o que o Paulo disse com muita propriedade é aquilo que eu sou pregador há muitos anos. A educação de tempo ampliado, a educação integral, forma uma rede de proteção social da criança e ela se afasta da... Vamos falar em divulgação do problema e tudo. A gente tem aqui, por exemplo, só voltando ao programa do governo, a gente está com um dos spots da campanha do governo, que está passando na televisão, que serve para conscientizar as pessoas. A gente vai mostrar aqui só para a gente ver como é que o governo está fazendo. Sua história não precisa ter esse fim, se não tiver esse começo. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Esse tipo de abordagem funciona? Unanimidade na Itália, Portugal e Holanda. Aumenta o número de usuários. Pior. Esse tipo de propaganda? Sim, aumenta o número de usuários novos. Pesquisa de rua na Itália, depois de programas assim, o número de usuários... Olha, eu concordo. Eu acho que não há necessidade de agravar um problema para buscar legitimidade para combatê-lo. Como seria a alternativa, então? Como é que seria uma abordagem correta? Educação formal. Isso que o deputado colocou. Educação formal. Um médico argentino criou assim a frase que a mim e o deputado do Bonô estávamos lá. Nos perguntou assim, doutor Eduardo Calina, citando o nome, as crianças brasileiras colocam o dedo na tomada de luz? Não. Por quê? Porque foram ensinadas desde a pequena, da tenra infância. Que ali dá choque. Que ali dá choque e aí mata. Então, é a mesma coisa que Mas será que é a escola? Eu acho que não é só na escola. Também, porque eu venho do movimento psicodélico e eu aprendi sobre tabaco na escola e não deixei de experimentar com as colegas com 14 anos. Eu acho que não é a escola, é a família. Família. A escola de pais. Nós temos que voltar, os pais têm que sentar na escola. Naquela época, doutora, tinha o movimento psicodélico. Hoje não tem nem o movimento psicodélico. Tem programas pior, mais né? eficazes de enfrentamento, não tem de prevenção, mais o de estoque, né? É verdade. De cuidados com a pior, infância, né? São programas de educação da família. São programas que vai em casa. Claro. No Rio Grande do Sul nós temos um programa chamado Primeira Infância Melhor, que tem um visitador específico que vai na casa toda semana acompanhar o desenvolvimento daquela criança e educar a família. Inclusive o CONAS fez um trabalho bem interessante, está traduzindo para o português uma enciclopédia. Eu queria deixar aqui a enciclopédia -- criança sem o C cedilha, né? .org, eu acho que é. Depois eu passo para vocês. A gente vai passar no eu passo a informação. Mas ele toda a evidência científica que tem sobre competências da primeira infância, o que se pode fazer para prevenir violência. Toda a evidência científica do mundo está sendo organizada pela Universidade de Montreal e eles estão trabalhando com isso e publicando gratuitamente todos os trabalhos nessa enciclopédia, inclusive dando orientação como é que se trabalha com programas em casa, como é que se trabalha. Todas as experiências que tem no mundo estão sendo organizadas
E esse site, no site do CONAS, né, também pode ser, ser pesquisado. Com limite. Eu acho que é bem interessante. Essa questão da... Quer dizer, é preciso de criar instituições novas para problemas novos. Mas tem 3 instituições clássicas que precisam voltar a ser frequentadas. É a família, é a igreja e é a escola. O problema é que a família abandonou porque a noção de hierarquia e autoridade desapareceu. Os pais têm medo de confrontar os filhos e cismaram de que tem que ser amigo do filho. O pai tem que ser pai do filho, não é pai e mãe. Sem dúvida. A igreja começou uma disputa religiosa por fiel e não pela fé. Na verdade, se disputa um mercado de fiéis e não mais de fé e de temor a Deus, medo do infinito, ou seja, respeito à soberania da vida, né? E a escola se recusa a ser integral. Você tem hoje uma dificuldade muito grande de convencer a sociedade de que a escola é mais do que um depósito de crianças, uma merenda regular, uniforme. A escola é mais do que isso. O programa do governo tem esse caráter preventivo ou ele a função dele mais é de atuar junto a quem já está mergulhado no problema? Não, sem dúvida. Eu acho que a política de drogas tem que fazer as 3 coisas. Mas esse programa que foi lançado agora tem também esse caráter preventivo? Tem algumas ações, mas eu acho que de novo o foco está na escola. Mas ele é mais emergencial. Ele é mais emergencial. Esse é emergencial. Porque também tinha que dar uma parada, não é? E eu acho que esse tipo de propaganda também, mas pode ser até que o Ministério não tenha tanta responsabilidade por causa da autonomia das agências de publicidade hoje, que é um absurdo. Nós devíamos de criar, então, um ministro da publicidade para ele começar a meter um CONAR nesse pessoal. Porque eles têm tanta autonomia para produzir a publicidade que, na verdade, divulgam uma posição do governo sobre segurança, sobre saúde, sobre educação, que não corresponde ao que está escrito na legislação. Não é? Essa mãe, por exemplo, assustada e sem controle sobre um filho enlouquecido, essa mãe, se ela falasse de maneira mais patética e deixasse o filho ali nas 2 posições, o filho enlouquecido e o filho bonito depois sorrindo, talvez tivesse um impacto maior. Diferente, né? Mas ela ali está uma mãe intimidada. Né? Eu acho que ainda fazendo uma justiça ao presidente Lula, ele chamou os prefeitos, no Encontro Nacional de Prefeitos, ele chamou os prefeitos para combater o crack. Eu vi na Argentina um programa chamado 20.000 líderes para el cambio. 20.000 pessoas treinadas para mudar o enfoque da droga. O presidente chamou os prefeitos, são 5.600 prefeitos. O início, para a gente multiplicar e termos, não 20.000, nós precisamos de 400 ou 500 mil líderes no tamanho do nosso Brasil. Mas seria um início, formar uma rede de mobilização nacional contra o crack. Nada mais acertado do que começar com os prefeitos. O prefeito sabe a sua cidade, onde é que está o problema Ele tem o mapa. E sabe com quem pode contar. Ele tem o mapa. Os argentinos e espanhóis, Paulo, chamam de capital social. As entidades, a soma de entidades todas, sindicatos, organizações, associações, tudo envolvendo a polícia. Eu vejo formais e informais. Nas conferências de saúde mental que estão preparando a Conferência Nacional, em alguns lugares eu vi a polícia presente. Eu achei muito interessante. Porque educar também o sistema policial, o sistema de repressão, para a abordagem do problema de saúde, né? Para não criar o estereótipo também do drogado, que é logo associado à periculosidade e ao banditismo e à delinquência. E a capacitação dos médicos também, ou das pessoas que atendem. Isso é muito importante.